Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar você a criar uma coluna de exemplo para extrair informações, trechos de informações de uma coluna. Muitas vezes a gente precisa utilizar o recurso de extrair texto através de delimitadores, depois de determinado espaço ou depois de determinado tamanho do texto. Esse recurso permite que o próprio Power Query, o Power BI, ele reconheça o texto que você quer extrair, identifique um padrão naquela coluna e extrai exatamente a informação que você quer, criando ele mesmo uma regra para aquela ferramenta que a gente utilizaria de forma manual. Eu vou explicar melhor mostrando para você. Já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos para a aula. Eu tenho aqui uma tabelinha com a base de dados de fornecedores e ela precisa de certo tratamento. Se você olhar aqui em dados, você vai ver que a gente ainda precisa transformar essa primeira linha em cabeçalho. Para a gente fazer isso, vem aqui na página inicial, vem aqui em transformar dados e você vai entrar no nosso editor de consultas, o Power Query. Esse arquivo está disponível para você fazer download na descrição desse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar a primeira linha em cabeçalho. Eu vou transformar utilizando esse recurso que fica escondido aqui, ó, nesse cantinho, e vou clicar em usar a primeira linha como cabeçalho. Bem, aqui eu tenho algumas informações sobre os fornecedores. Eu tenho o código do fornecedor, eu tenho o nome do fornecedor, tenho o CNPJ, o número de telefone e o endereço do fornecedor e a situação fiscal desse fornecedor. Aqui no endereço do fornecedor, eu tenho algumas informações importantes que eu gostaria de extrair. Por exemplo, eu tenho a informação do bairro, da cidade e da unidade federativa. Então eu posso extrair essas informações através de um recurso chamado extrair, que se encontra aqui na guia adicionar coluna. Como é que funciona esse recurso extrair? Bem, e aí você tem que tomar um cuidado, porque aqui na guia transformar, eu também tenho esse recurso extrair. Extrair nada mais é do que você extrair uma informação, parte de uma informação de uma determinada coluna. Se eu clicar em transformar e extrair, eu vou substituir o valor que está nessa coluna e não é isso que a gente quer fazer. A gente quer adicionar uma coluna extraindo o texto dessa coluna endereço fornecedor. Ou seja, eu quero extrair o bairro, eu quero extrair a cidade e eu quero extrair a unidade federativa. Bem, se eu tivesse que usar esse recurso, e eu não vou mostrar ele na sua totalidade nesse vídeo, a gente precisaria ficar contando quantos delimitadores, mas funcionaria mais ou menos da seguinte forma. Eu vou clicar aqui na minha coluna endereço fornecedor, vou clicar em extrair, e eu vou extrair texto entre os delimitadores. Ele vai abrir uma janelinha aqui e vai perguntar qual é o seu delimitador de início. Bem, se eu quero extrair o bairro, por exemplo, meu delimitador de início aqui vai ser o quê? Vai ser a vírgula mais o espaço, por exemplo, porque eu não quero extrair o espaço. Então eu vou utilizar a vírgula e o espaço como meu delimitador. Então eu tenho que colocar aqui, vírgula, espaço. E o meu delimitador de fim? Bem, o delimitador que está no final do meu bairro também é uma vírgula espaço. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e um espaço, tá certo? Bem, aqui nas opções avançadas agora, a gente vai precisar ignorar algumas coisas, porque se eu deixar do jeito que está, ele não vai extrair o centro, ele vai extrair esse número aqui da rua, o número do prédio, o número da casa, enfim. Então ele vai extrair essa informação. Por padrão, ele vai considerar o primeiro delimitador, e não é isso que a gente quer. Então aqui nas opções avançadas, eu vou mandar ele examinar, né, o delimitador de início, ignorando o número de delimitadores iniciais. Então eu quero ignorar aqui, por exemplo, esse primeiro e o segundo. Então eu vou ignorar 2 delimitadores de início, tá certo? E aqui no final ele pergunta se eu quero ignorar algum delimitador de fim. Não. Se eu ignorar o delimitador de fim, ele vai ignorar esse delimitador e qualquer outro que eu selecione. Então, o delimitador de fim é aquele que vem logo em seguida o primeiro delimitador que ele vai considerar, tá certo? Então, basta agora a gente clicar em OK e ele vai extrair essa informação
bairro. Então ele extraiu aqui o Centro, Centro, Tijuca, Centro, Bigorrilho. Tranquilo? Bem, tem uma forma muito mais fácil de fazer isso, e eu vou excluir essa etapa para a gente ver que forma é essa. Eu vou adicionar uma nova coluna, eu vou selecionar essa coluna, e vou adicionar uma nova coluna utilizando um recurso de colunas de exemplo. Então você vai clicar aqui, ó, nessa setinha aqui para baixo, e vai selecionar aqui da seleção, ou seja, você quer construir uma nova coluna a partir de uma seleção, que é a coluna que está selecionada em endereço do fornecedor. Então eu vou clicar aqui da seleção e ele vai abrir aqui uma nova coluna. Eu vou começar a escrever o nome do meu bairro. Eu vou escrever Centro, vou pressionar Enter. Ele ainda não reconheceu, então eu vou escrever Centro novamente para ele reconhecer o padrão. E a partir desse momento ele já reconheceu que eu quero extrair o texto entre aqueles delimitadores. Quando eu clicar aqui em OK, ó, ele já adicionou uma coluna de exemplo e ele já identificou qual é o recurso que eu quero utilizar, que é exatamente aquele que a gente acabou de criar, que é extrair o texto entre os delimitadores da coluna endereço do fornecedor, utilizando como delimitador a vírgula e o espaço, pulando 2 delimitadores iniciais e 0 delimitadores finais. Então ele é inteligente o suficiente para reconhecer qual é a ferramenta que vai ser utilizada para construir essa lógica que a gente está fazendo. Tá certo? Eu vou clicar em OK e ele construiu aqui no final a minha coluna com o nome dos bairros. Então só falta a gente o quê? Renomear essa coluna. Eu vou renomear aqui para bairro. Eu vou fazer agora a extração da unidade federativa, tá certo? Ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, ele vai criar uma regra um pouquinho diferente, porque o delimitador da unidade federativa é a vírgula o espaço e o hífen, tá certo? Então vamos ver como ele vai se comportar quando eu fizer uma nova coluna de exemplo para extrair a unidade federativa, a UF, tá certo? Então eu vou clicar aqui na coluna, vou selecionar minha coluna endereço fornecedor novamente, vou clicar aqui em coluna de exemplo da seleção, e aqui no final agora eu vou começar a escrever RJ, ele ainda não reconheceu, e vou escrever RJ novamente. Pronto. Agora ele extraiu aqui a minha informação. Então ele reconheceu aqui o meu delimitador, né, meu espaço, meu vírgula espaço, né? E ele reconheceu aqui um outro delimitador, né? Ele não reconheceu o hífen, mas ele reconheceu um espaço, tá? E ele pediu para ignorar 4 delimitadores, que são exatamente aqueles primeiros 4 delimitadores, ó. 1, 2, 3, 4. E ele utiliza o seguinte, que é justamente o que vem antes da unidade federativa. Eu vou clicar em OK, e agora ele colocou aqui a unidade federativa, basta a gente trocar o nome da nossa coluna. Agora basta a gente fechar e aplicar e carregar a nossa base tratada lá no nosso Power BI. Então quando a gente fizer isso, a nossa tabela agora vai estar com as colunas que a gente criou e os cabeçalhos promovidos. Tá certo? Então tá aqui. Basta a gente utilizar agora isso, por exemplo, num visual de mapa. Eu vou inserir aqui um mapa e vou adicionar aqui a unidade federativa em localização. Então agora ele vai colocar aqui no meu mapa a unidade federativa. Ele reconheceu aqui Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Tranquilo? Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, não esquece de comentar o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e a gente se vê na próxima aula.